Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos à nossa live de hoje. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Marina Coutinho, sou educadora financeira e, como todos os meses, eu venho aqui fazer sempre uma live trazendo algum assunto que geralmente me perguntam ou nos meus atendimentos ou via Instagram, né? E aí eu vejo os assuntos que mais as pessoas têm algum tipo de dificuldade e seleciono dentro desse mês para fazer live junto com o meu colega de profissão, que é o Marcelo, e todos os meses nós alternamos. Um mês fazemos aqui na minha página e o outro mês fazemos na página dele. Assim, levamos educação financeira para o maior número de pessoas. Deixa eu ver se o Marcelo já chegou, já entrou. Estou aguardando o meu convidado de hoje. Espera aí. Deixa eu convidar também mais algumas pessoas. Olá, meu querido. Olá, Super Marina Coutinho, tudo bem? Como é que você está? Bem, graças a Deus. E você? Chamando aqui umas Tudo ótimo. pessoas. Tá dando para ver direitinho? Tá, tô te vendo. E você tá me vendo? Vendo sim, tudo certinho. Estamos em mais uma super live aqui, né? E Sim. deixa eu falar uma coisinha pro pessoal. Quando nós estávamos pensando em fazer a live, né? Aí ficamos pensando em vários temas e o que o pessoal acabava pedindo e Sim. tudo mais. E um ponto que foi bem curioso que nós conversamos é assim, um tema que é muito legal, que as pessoas ficam em dúvida. Eu tenho que ter, para trabalhar, eu tenho que ter a garantia de ser CLT. Não é verdade? Falava assim, olha, não, eu Exatamente. tenho que ter a proteção das leis trabalhistas. Isso é o melhor cenário que eu tenho para minha profissão. Só que tem outras pessoas que prosperam como autônomos, né? Que não tem essa proteção da lei, a proteção da lei trabalhista, né? E é nesse ponto que vamos fazer essa live aqui, falando o que é melhor? É você ser CLT ou não ser CLT? Quais as vantagens de ser CLT e quais as desvantagens? E da mesma forma, de ser autônomo, tem vantagens? Tem desvantagens? O que é melhor? Não é, Marina? Eu acho que foi essa conclusão que nós chegamos para fazer essa live, não foi? Exatamente. Ainda mais por conta da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e aí elas não tiveram outra alternativa a não ser começar a trabalhar como autônomo. E também houve uma grande abertura no último ano de MEIs, né? Então, assim, claro que as pessoas precisavam recorrer a algo, né? Não poderia esperar a pandemia acabar, até porque ela nem acabou, né? Sim. E isso é fato e as contas chegam, mas infelizmente nós somos um povo que não temos educação financeira. Então, uma das maiores dificuldades que as pessoas vêm encontrando é justamente isso, é como lidar com a renda, né, que não é fixa, no caso, e administrar essas contas. Então, eu achei interessante abordar isso, justamente porque eu tenho bastante perguntas em relação a isso, tanto no Instagram, como nos meus atendimentos, as pessoas perguntam, eu atendi várias pessoas que perderam também seus empregos, né? E assim, aí eu até levo um pouquinho da minha experiência, porque eu também fui uma CLT e perdi, né, no meio da pandemia, e eu levo um pouquinho da minha experiência até na intenção de ajudar essas pessoas.
Justamente. Eu até coloquei, fiz uma colinha aqui para a gente estar conversando e a gente vai estar debatendo um pouquinho a respeito disso. Porque muitas vezes a gente, quando fala a respeito de eu trabalho numa empresa que eu tenho a carteira assinada, você pensa que é o melhor cenário do mundo, que ele está isento de desvantagens, né? Parece que a galinha dos ovos de ouro é você ter uma carteira assinada. Só que assim, ela tem vantagens, concordo, mas ela tem desvantagens também. Vou abordar uns pontos aqui, nós vamos conversar um pouquinho a respeito das vantagens da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas. Um ponto que é mais vantajoso é o pagamento do salário garantido. Eu acho que esse é a maior vantagem de quem é um CLT, ele tem, não é verdade, dona Marina? Sim, a garantia de ter, independente do valor, mesmo quando a pessoa reclama, é pouco, mas ela sabe que é aquele velho ditado, é melhor pingar do que faltar, né? Então, assim, acho que a maior garantia mesmo, que não é tanta, é uma falsa garantia, né? Porque nós estamos sujeitos a perder o emprego a qualquer momento, né? Mas ela traz, sim, essa falsa segurança de que não, olha, dia 5, dia 20, eu vou estar recebendo meu salário, ou no quinto dia útil, não importa, né, como que a empresa negocia ali, mas ela sabe que naquele determinado dia ela vai receber aquela quantia, e isso realmente ajuda até ela se organizar de uma forma já se respaldando naquela garantia. Sim. E para nós que somos educadores financeiros é muito mais tranquilo você estar administrando e você fazer um orçamento mensal e um orçamento anual, você tendo essa garantia de que vai cair todo mês um salário, né, ou um provento para você administrar as suas contas. Nisso daí acaba sendo muito bom você ser um CLT. Sim. Não é verdade? Olha, um outro ponto que eu coloquei aqui também é férias de 30 dias uma vez por ano. Isso acaba sendo um ponto muito positivo. Sim, as férias, exatamente, porque a pessoa, ela já sabe que ela vai tirar férias ou ela pode até vender, dependendo da empresa, também isso é uma vantagem, né? E a pessoa, não total, não vem a venda total, mas 20 dias ela pode vender, isso é bom para quem esteja num perrengue aí financeiro, passando por um perrengue. E isso também dá aquele conforto. Então eu vou tirar férias, eu tenho 30 dias, eu vou poder, sei lá, viajar para onde eu pretendo, ou ficar em casa mesmo descansando. Isso também é uma grande vantagem, porque você já sabe que você tem garantido aqueles 30 dias. Independente de você ir viajar ou não, você tem garantido aqueles 30 dias. 30 dias, perfeito. Antes de nós continuarmos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que entraram algumas pessoas aqui, para a gente também fazer aqui, ver quem tá. O Wilson Emerich, a Priscila Papis, quem mais aqui? A Samantha Seguerra, o Educar Seu Dinheiro, o Kleber Ferreira, seu maridão aí, a Eunice Coutinho. A minha mãe. Elita Guerreiro, um amigão que eu tenho. A Silvia Schumacher, o personal Michel Pavão, a minha filha, também a Giovana, que está com a Vanessa, minha esposa, meu Matheus, a Cris Lippe e o Adilson Lino Júnior. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live aqui. Estamos falando um pouquinho a respeito. Tô tentando acenar para todo mundo, mas você lá não tá... Não tá indo. Mas não tem problema. A gente tá lembrando, agradecendo a todos que estão presentes com a gente, nós falando um pouquinho a respeito de um salário fixo, CLT, vantagens, desvantagens, e nós vamos estar falando um pouquinho a respeito. Uma outra vantagem que você tem na CLT é o 13º salário, não é verdade? Sim. 13º, que geralmente
que, na verdade, ele é uma vantagem e a gente cria-se um círculo vicioso em já fazer dívidas contando com aquele 13º, né? Ele é uma vantagem, mas como nós não temos essa educação financeira, já cria esse círculo vicioso. Então, geralmente, a gente tem a tendência de já fazer uma dívida pensando naquele 13º. Sim. E fica um ciclo vicioso, realmente. E muitas vezes, um exemplo, empresas que elas pagam o 13º junto das férias. Sim. Fala, opa, então eu vou ter um final de ano, um mês específico gordo, então eu posso torrar à vontade. Só que no caso das férias que nós falamos, eles adiantam, não é? O valor Exato. do salário do mês que vem. Né? A exemplo, se você recebe hoje, você vai adiantar o salário no mês que vem, você já não vai ter essa cobertura salarial, não é verdade? Exato, porque geralmente, ainda mais em janeiro, que tem um monte de conta para pagar, nós deveríamos sempre nos planejarmos, né, para já juntar esse dinheiro e já ter isso para pagar, mas não, né? A tendência é sempre eu vou gastar, ou eu já comprometo aquela renda, e aí em janeiro eu vejo o que dá. Aí vem os bancos até vem seduzindo já no comecinho do ano, né? Não deixa atrasar essas contas, aí vem com aqueles empréstimos, seduzindo, sempre, né? Incentivando a fazer... já começar o ano endividado, ele já vem te induzindo a isso, né? Então, justamente por saber que nós não temos educação financeira, os bancos já trabalham nesse gatilho mental das pessoas, justamente para atrair pessoas mais para criarem novas dívidas mesmo. Que é a grande intenção do banco, né? Esse é o grande motivo deles. Minha amiga, vamos lá, outro ponto. Olha, recebimento por horas extras trabalhadas. Quando você está no regime de CLT, você tem essa vantagem também. Né? Tem muitas empresas que já não fazem mais isso, né? Tem muitas empresas que trabalham no regime de banco de horas, né? Mas ainda existem as empresas que pagam hora extra, porque assim, você tem o regime de banco de horas, mas se você não pagar até um determinado período, a empresa é obrigada a pagar isso em dinheiro. Então, isso também acaba sendo uma vantagem, né? Porque tem muitas empresas que acabam não conseguindo dispensar o funcionário para quitar esse banco de horas, e aí ele vai ter que optar em ter que fazer esse pagamento. Então, assim, acaba sendo uma vantagem para um funcionário, embora ele tenha trabalhado e é do direito dele, né? Mas acaba sendo... Mas acaba sendo uma vantagem em questão financeira. Sim. Um outro ponto, esse aqui eu acho que é muito bom, extremamente justo, a licença maternidade de 120 dias, né, com estabilidade de 6 meses, para as mulheres que estão passando nesse período. Sim, não é? a licença maternidade é ótimo para a mulher, no caso, né, porque... não tem como, né, trabalhar e acho que é o período mais difícil para uma mulher conseguir administrar isso, né, o trabalho e a maternidade. Então, aí realmente, isso é uma das maiores vantagens, justamente por conta disso. Perfeito. Outra coisa, folgas em caso de casamento, alistamento militar ou morte de algum familiar. Esse é um outro ponto que acaba sendo bom, importante no CLT. Outra coisa, aviso prévio em caso de encerramento de contrato. Né? Sim, porque paga ou a empresa paga adiantado, né, o aviso prévio, ou você tem que cumprir o aviso prévio, e também já é uma vantagem também isso para o funcionário, né? Mas tem muita empresa que paga, prefere, né, dispensar o aviso prévio e pagar. Porque não acha que o funcionário não vai cumprir com os horários, vai fazer de qualquer jeito, enfim. Né? Porque acabou, tá desligando o funcionário, então acaba sendo realmente uma vantagem financeiramente, porque isso é pago.
né? Então, acaba realmente sendo uma vantagem. Na verdade, existem várias vantagens se você for olhar aí, né? E é o que faz todo mundo ter medo de sair do CLT, né? Justamente Sim. por essas vantagens. É sedutor você estar no CLT devido a esses benefícios todos. Um outro ponto que é extremamente precioso para quem tem CLT é, no caso de um desligamento, você ter direito ao seguro-desemprego. Não é verdade? Você tem 5 a Sim. 6 meses, se eu não me engano, de um salário a mais. Não é o salário seu em carteira, é um salário referente ao que você ganha, né? Ele não é porque se você ganha um salário de 5, 6, 7, 10 mil reais, você vai ganhar um salário de seguro-desemprego desse valor. Você vai até um teto máximo Ele que tem você um recebe de teto. Ele tem, acho que um teto de 1.800, se eu não me engano. Não, agora eu não lembro o valor exato, mas ele tem um teto que realmente acaba a pessoa achando que isso é uma vantagem, mas eu já não vejo isso como uma vantagem, o seguro-desemprego. Justamente porque ele já é uma forma de você se reeducar, que como você não vai ter o seu salário, então você já tem que automaticamente reduzir as suas despesas, porque você sabe que você vai atingir aquele teto e que você só vai ter aquele dinheiro para pagar aquelas contas básicas, né? Às vezes, dependendo do seu custo de vida, não paga nem as suas contas básicas. Mas Exatamente. as pessoas veem o seguro-desemprego como uma grande vantagem. E por esse motivo acabam sempre achando que não precisa fazer uma reserva de emergência justamente por conta disso, porque ela sabe que o seguro-desemprego serviria como uma reserva de emergência para ela. Perfeito. Olha, deixa eu lhe falar uma coisinha. Estão entrando algumas pessoas aqui. A Lorena Sedano, Finanças. A Cássia Érica e a Solange Andrade. Estão entrando aqui na nossa live. Obrigado pela presença de todos. E nós falamos as vantagens da CLT, de você você trabalhar no regime com as leis trabalhistas, né? E também, se nós falamos de vantagens, ele tem desvantagens também. Algumas citadas aqui são a jornada fixa de geralmente 40 horas semanais. Sim. O que você acha, Ana Marina? É uma desvantagem? É uma desvantagem no termo que você. Às vezes é 44, né? Dependendo É 40. de 40 a 44. Às vezes, dependendo do ramo que você trabalha, né? Então, você tem aquele horário fixo para sair, às vezes não, né? Dependendo do ramo que você trabalha. Se você trabalha no comércio, em shopping, você trabalha em regime de escala. Então, você na verdade, você acaba criando uma rotina mais organizada, né? Porque você sabe que você tem aquele horário, tem que estar lá, bater o ponto, cumprir o seu horário e tem horário para sair, né? Isso quando a empresa não pede para você ficar até mais tarde, mas tudo bem. Mas você acaba ficando a maior parte do seu tempo naquele regime, mas por mais que você se doe lá dentro, ele é aquele regime limitado. Então tem isso também, a desvantagem de ser o CCLT, né? Você acaba tendo uma limitação, não só você tem o limite de trabalho, mas você também tem um limite de tudo que você pode estar fazendo. Sim. Um outro ponto aqui que foi colocado é você ter que se deslocar até o local de trabalho, né? Esse é um ponto que ele acabou mudando muito em relação ao passado, porque hoje em dia, devido à pandemia, várias empresas tiveram que se reestruturar e muito trabalho que antes era presencial acabou sendo de home office. Você acabou vindo mais para sua casa, né? Em relação ao trabalho antes tradicional de você estar presente no seu local de trabalho. Em termos, né? Depende do ramo que você trabalha. Tem empregos que não tem como, que é presencial e a pessoa tem que ir. Às vezes ela demora 2, 3 horas. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem gente que é normal
demorar de 2 a 3 horas para você chegar no seu trabalho, você perder quase 6 horas do dia no trânsito. Aqui é normal, é uma coisa muito normal, uma cidade ser muito grande, tudo é muito longe, o trânsito é caótico, a condução é caótica também, tudo é caótico. Então, se torna uma coisa natural você perder muito tempo do seu dia, né? Porque são entre 2 horas a 3 horas de manhã, mais 2 horas a 3 horas para voltar, né? Dependendo do horário de rush que você pega. E isso, né, sem contar, assim, com chuva, com algum, né, dias normais, estamos falando, né? Estamos falando de uma rotina normal. E isso eu falo isso porque eu também fui CLT muitos anos, né? Quase 20 anos. E quando eu trabalhei mais de 10 anos lá no centro da cidade, era normal acontecer isso comigo. Eu trabalhava, eu morava na Zona Norte, eu estudava na Zona Leste e trabalhava no centro. Então, assim, eu chegava super tarde, saía de casa 6h30 da manhã e chegava às 11 horas da noite. Então, assim, para mim aquela rotina era extremamente normal, né? Mas eu vivia extremamente cansada. Uma rotina meio, era aquela coisa meio automática, né? Acordar, trabalhar, voltar e dormir. Acordar, trabalhar, voltar e dormir. Então, não era uma coisa... Era uma vida meio automática, né? E eu achava que isso realmente era o normal, porque era o que eu tinha para aquele momento, né? Então, a gente acaba vivendo conforme as nossas necessidades, né? Sim. Eu tenho um pensamento comigo que em São Paulo tudo é maior, né? As vantagens e as desvantagens, as oportunidades Sim. e os problemas, né? Tudo é mais grandioso. São todas as características de uma grande cidade. O trânsito, Sim. ele tem a vantagem de ser maior, das ruas maiores, só que assim, tem a desvantagem de ser extremamente carregado. Então, assim, tudo é maior em São Paulo, né? Olha, outras pessoas entrando aqui, a Arielle Andrade, a Luísa Carla Carmo e a Jussara Nobre Finanças, sejam todos super bem-vindos. Todos bem. Super live aqui. E um outro ponto em relação à desvantagem na CLT é que você tem que seguir as regras de uma empresa. Nós falamos a respeito do horário, de você ficar de 40 a 44 horas numa empresa. E você tem que seguir aquelas normas, porque você está de acordo com a mentalidade e o pensamento daquela empresa e as normas que ela colocou para você seguir. Sim. São os procedimentos, você tem que seguir, você tem que saber lidar com os desafios, né? Saber lidar com as pessoas, que às vezes você às vezes até nem gosta de conviver, mas vai ter que saber lidar com isso, né? Com situações, às vezes, que se tornam, às vezes, um pouco até delicada. Faz parte, né? O relacionamento interpessoal, ela tem que, por mais que às vezes tem pessoas que muitas pessoas são demitidas até pelo seu comportamento, né? Não é nem por conta de que a pessoa não sabe fazer o serviço ou ela não tem competência para aquele cargo. Existe um estudo de caso que a maioria das pessoas são demitidas por comportamento, né? Justamente porque entra em conflito, ou porque não quer ceder, ou porque não quer, ou porque acha errado o procedimento da empresa, que quer fazer do jeito dela, e isso acaba trazendo alguns conflitos internos e acaba realmente trazendo até demissões, né? Então, e às vezes tem que passar por algumas situações, né? Existem empresas que às vezes o chefe se simpatiza mais com aquele funcionário que não é o funcionário que faz o correto, mas é aquele que leva a informação que ele quer, e tem muito disso. Isso sempre vai existir em qualquer empresa que você for trabalhar, e você tem que saber lidar tem que ter esse jogo de cintura e saber lidar com isso se você quer se manter no CLT, né? Você precisa saber que você vai passar por isso, que não existe empresa perfeita, né? E que qualquer empresa vai ter isso e que você tem que saber se adaptar a isso.
Sim, são as regras do CLT que tem que ser obedecidas. Assim, e esses pontos, assim, você lidar com as pessoas, de repente, ele não é dentro da sua proposta só de trabalho. Você fala assim, não, eu sou muito competente no que eu faço. Só que assim, muitas vezes no CLT você envolve algumas variáveis de lidar com algumas pessoas que acabam ficando totalmente fora do teu conhecimento, da tua expertise, não é verdade? Às vezes do teu entendimento que você tem, de repente você é uma mestra na determinada área, só que você, para lidar com pessoas, você é totalmente problemática. Então é assim, você tem que ser boa e você tem que saber lidar com isso, né? Não é só ser competente, você tem que ser competente e na relação interpessoal também. Porque senão, muitas Exatamente. vezes, essa sua competência, esse seu conhecimento, acabam não te fazendo ter sucesso nessa empresa. Exatamente. E são vários quesitos, assim, que podem te segurar ou não, né? Dentro de uma empresa. Então, às vezes, nem é realmente a competência que a pessoa tem, sim, comportamento, e às vezes nem é culpa da pessoa também. Então, assim, não depende só de um lado, né? Depende também quem é da gestão, quem é a pessoa que é responsável, né, pelo setor, né? Então, assim, a pessoa também não pode levar aquilo como uma coisa pessoal, mas mesmo eu fiz tudo certo e tal, mas corre-se o risco de mesmo você fazendo tudo certo, tudo correto e tal, o gestor lá da empresa não vai com a tua cara e porque a pessoa que ele gosta lá, da funcionária que trabalha com você, ela fala mal de todo mundo, falou mal de você e você pode ser mandado embora por causa disso. Isso acontece, isso infelizmente acontece e não é incomum, isso é muito comum, né? Muito. E isso acontece, gente, é a regra do jogo e a gente tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível e não levar isso pelo pessoal. E isso é uma das grandes vantagens que eu acho do CLT. A Silvia Schumacher está falando aqui, dão nos nervos, né? Lidar com Não. pessoas não é fácil, né? Não é... Muitas vezes parece até tão tranquilo, mas caramba, você vai se enervar com isso. Ai, é uma coisa É, tão pequena. Só que assim, às vezes é você lidar num ambiente fechado, aquilo todos os dias, é todo aquela dia. velha história que todo mundo conhece do copo d'água que pinga, pinga, transborda. Fala assim, mas não é nada demais. Ai, tu tá implicando com a Marina. Ela só faz isso daí pra ti todo dia. Você fica na lua, né? É Olha verdade. só. Deixa ele falar uma coisinha. Outro ponto aqui que é de desvantagem no CLT é os impostos tributados do salário mensalmente, né? Eles são maiores, muitas vezes chegando até 27,5% do salário. Então, assim, é um Sim, ponto que tem sim, que os ser levado em... descontos. Os descontos acabam. É o que aquele velho ditado, assim, nem tudo são flores, né? Então, assim, a pessoa tem a taxa de tributação no Brasil, infelizmente, ela é injusta. Nós sabemos disso. E assim, quanto menos você ganha, mais você paga. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque você paga imposto sobre tudo, né? E tudo é muito caro. E quando você recebe lá uma faixa de 2.000, você já tem que pagar um imposto de renda. Para aquela pessoa que recebe já o salário de 2.000 e tem já o desconto também do IR, para ela faz muita diferença aquele dinheiro. Então, assim, querendo ou não, ela conta que ela vai ganhar 2.000, mas quando ela começa a ver todos os descontos que ela tem, ela não ganha os 2.000, né? E nem próximo dos 2.000. Então, assim, é meio que, assim, tipo, pegadinha do malandro. Te peguei, né? Você achou que ia ganhar isso, mas você não vai ganhar. Mas, infelizmente, a desvantagem também do CLT são esses tributos. Mas quem também é empresário também paga muito imposto. Então, Sim. assim, acaba sendo uma coisa que é do país, né? Então, é um país que tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, então, infelizmente, isso acontece. Sim. Perfeito, falamos muito a respeito das vantagens de ser CLT, as desvantagens, e agora nós vamos para o outro lado da moeda. É você ser autônomo, você não, o tema da nossa live, né? Tô lascado, eu não tenho salário fixo. E agora? Então é assim, o autônomo,
ele tem características únicas e assim, nós vamos falar a respeito da vantagem primeiro em relação depois à desvantagem. Uma das vantagens, você faz o seu próprio salário. Você que trabalhou como CLT, você tinha uma configuração. Hoje, como autônoma, você tem uma outra configuração. E essa é uma vantagem que você identifica como um ponto muito positivo, dona Marina? Sim, porque, assim, a vantagem de você ser autônomo, de você trabalhar contra, é justamente você conseguir visualizar que você pode estar escalando os seus ganhos. Então, isso faz com que você aprenda, às vezes, até novas habilidades e aprenda uma nova maneira de encarar os ganhos, né? Então, você não fica preso àquele valor que você, eu vou ganhar X por mês, embora você tenha que começar assim, criar uma meta. Você não pode pensar assim, eu vou ganhar quanto eu quiser. Não é assim. É tudo escalável. Mas Sim. você tem como criar metas anuais. Coisa que quando você trabalha no CLT, você não pode criar uma meta de escala anual. Você pode criar uma meta de redução anual, né? Eu vou economizar em X, eu posso fazer um planejamento para conquistar algo, para juntar um dinheiro, ou seja, de uma redução e não de uma escala. Então, a diferença do CLT e do autônomo já começa por aí, né? O autônomo, ele pode fazer uma projeção de uma escala anual, coisa que quando eu era CLT, não, eu só pensava em economizar, né? Não em escalar algo, porque por mais que você às vezes se esforce no seu trabalho, não depende de você receber mais. Então, às vezes, você é uma baita profissional muito boa, que você não chega atrasada, você cumpre com tudo que tem que cumprir, que a empresa pede, você faz tudo que a empresa pede e faz o plus, mas você não ganha mais, né? Ou quando ganha mais, é um dinheiro tão pouco que você nem consegue sentir a diferença dentro do mês, quanto mais anual, né? Então, você tem que pensar que quando você se torna autônomo, você tem essa possibilidade de ver uma escala. Só que isso tudo tem que ser estudado, não é assim da noite para o dia. E um pouco que as pessoas também, eu acho que elas fantasiam um pouco, né, na maneira de quando se fala em autônomo, eu faço o meu horário. Então, isso soa como assim, eu trabalho a hora que eu quiser. Não é isso. Eu não trabalho a hora que eu quiser, né? Então, assim, se a pessoa já vai com esse pensamento, eu trabalho a hora que eu quiser, o negócio, o negócio dela não vai para frente. Ela já tem que pensar assim, o negócio dela não vai para frente, porque não tem como você escalar algo sem você se esforçar. Então, não é do jeito que você... Às vezes, as pessoas pensam muito isso, cria-se muito essa ilusão. Tanto que quando você pensa em abrir um negócio, o que as pessoas pensam? Primeiro é o sonho, né? Eu tenho um sonho de abrir o meu negócio. Eu não vou trabalhar para ninguém. Então, eu vou ter o meu sonho, aí casa com a necessidade, e aí ela vê a oportunidade de empreender, aí ela vai... empreende e acha que, não, eu vou trabalhar menos. E não, se ela for com esse pensamento que ela vai trabalhar menos, a probabilidade do negócio dela não ir para frente é muito grande. Então, tem essa vantagem de, sim, dela visualizar a escala do salário, né? Mas dos ganhos, na verdade, né? Porque ela não vai ter um salário. Dos ganhos, mas ela tem que estar ciente que ela não vai estar trabalhando menos. Que esse negócio de, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, isso não é uma verdade. Não é verdade mesmo. São raros os casos, né? Não, eu acho que quando a pessoa chega nesse ponto, Marcela, é porque ela já chegou num... na verdade, se você olhar assim, pegar pessoas grandes, né? Que você vê na internet, você vê que elas estão sempre trabalhando. Então, assim,
é um pouco ilusão isso, assim, porque às vezes a pessoa se ilude um pouco de ver na internet, fulano tá sempre viajando, tal, tal, mas você vê, ela tá sempre trabalhando, né? Não é porque ela tá às vezes ela tem liberdade geográfica, mas ela não tem a liberdade, né? Ela não tá deixando de trabalhar, então a pessoa tem que entender isso, é liberdade geográfica que ela conquistou. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, ela precisa alinhar isso, se é isso que ela quer também, uma liberdade geográfica, mas ela não pode pensar que ela vai trabalhar menos. Se ela pensar que ela vai trabalhar menos, ela vai estar, na verdade, dando um tiro no próprio pé. Perfeito. Deixa eu lhe falar uma coisinha. Outro ponto aqui, além de fazer o próprio salário, que é a vantagem do autônomo, né, no caso, autonomia na execução das tarefas. Esse é um ponto que eu acho que ele é muito válido. Autonomia do que? Não escutei que você falou, cortou. Autonomia na execução das tarefas. Sim. Ela pode sim ver o que realmente é prioridade, né? Coisa que às vezes você no CLT, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo que te mandam. Né? Sim. E às vezes você sabe que aquilo não é nem útil para a empresa, mas a gente não entende às vezes as regras, né? Do que acontece, principalmente quando a empresa é grande. Quando é multinacional, assim, existem algumas regras que a gente não entende porque tem que fazer daquele jeito, mas só sabe que tem que fazer daquele jeito, né? Você que já trabalha, você trabalha em indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, sim. Você sabe do que eu estou falando. Trabalhei, Trabalhei. Então, assim, você às vezes faz, mas não é que foi a primeira, eu trabalhei já em duas. Você faz, às vezes, algum determinado procedimento que você não sabe por que você está fazendo, e nem ninguém sabe te explicar o porquê, mas você tem que fazer porque é o procedimento global, sei lá, enfim, tem alguma coisa envolvida que tem que fazer daquele jeito e que está lá nos parâmetros, você tem que fazer. Ok, aí você faz. Sim. E quando você trabalha por conta, você faz aquilo que realmente é prioridade, né? Então, você estuda aquilo que realmente vai fazer o seu negócio escalar, né? Então, aí vale mais, aí você tem que, a única diferença que você tem que fazer é lutar contra a sua procrastinação, que às vezes você procrastina, é uma tendência do ser humano, né? Às vezes, até porque a gente é muito acostumado a fazerem o que mandam, quando a gente se vê nessa posição de que a gente tem que correr atrás, a gente tem essa tendência, às vezes, de procrastinar, de falar, não, eu vou fazer depois, aí também é uma tendência do negócio ir para água abaixo. Perfeito. Ó, deixa eu lhe falar uma coisinha. A Silvia Schumacher, ela está falando aqui, a vantagem não é não se irritar como acontece no ambiente de trabalho. As irritações serão outras, mas não tem fofoca. Daí. Não tem fofoca, exatamente, Silvia, exatamente. Você não tem fofoca, dependendo do que você faz, você não tem fofoca com ninguém, porque você está trabalhando sozinha. Fofoca com o gato, com o cachorro. Você fofoca com a parede. Mas não fofoca com ninguém, mas pelo menos você não tem esse estresse, né? De que estão falando de você. Se estão falando, você nem. Estão falando. O teu cliente. Seu cliente que está falando de você, mas você não está sofrendo aquela pressão, que isso também, gente, as pessoas sofrem de pressão psicológica em relação a isso. Né? Não é à toa que muitas pessoas sofrem depressão, precisam ser afastadas, justamente por causa de ambiente de trabalho tóxico. Né? Então, isso acaba fazendo mesmo com que as pessoas às vezes adoeçam, né? Porque às vezes ela trabalha com o que ela não gosta, né? Tá naquele emprego porque precisa, porque não consegue sair daquele emprego para arrumar algo melhor, né? E aí também a crise ajuda, né? Fazer com que a pessoa não saia daquele momento, e aí ela acaba às vezes adoecendo por conta disso, né? Tem muitas pessoas que não gostam de fazer o que elas fazem dentro da empresa. Então, tem isso. E quando você está trabalhando sendo autônomo, você tem a possibilidade de trabalhar com aquilo que você gosta. Tem essa vantagem também.
A Silvia tá falando aqui, olha, eu tô em home office agora e tô amando. Posso xingar à vontade, tá vendo? Isso aqui é a vantagem. Home office é bom por causa disso, né? O outro ponto aqui, ó, não precisa se locomover, podendo trabalhar de casa. Esse é um ponto, dependendo, né, da função, do trabalho que você exerce, e você consegue fazer de casa mesmo, e não tendo que se locomover, e tendo esse gasto de horário em relação à distância, como tem em São Paulo, com trânsito, não é verdade? Depende muito, porque tem autônomos, por exemplo, que eles prestam serviços no lugar, né? Que nem personal. é, Vou dar um exemplo do meu próprio marido. Ele é personal trainer, então ele tem que dar, apesar que depois da pandemia começou também ter aulas online, mas tem muitas pessoas que precisam, né, de um estímulo do professor lá dando aqueles berros nele, né, ir para frente. Porque senão não vai, entendeu? Então, assim, isso, gente, não é um defeito, isso é uma característica. Tem pessoas que precisam, né? Eu, durante muito tempo, eu precisei também. Eu não conseguia fazer atividade física se não tivesse alguém do meu lado falando alguma coisa, porque eu não gostava de atividade física, né? Então, assim, vai muito da pessoa, né? Então, isso não é um defeito, isso é uma característica. Então, depende muito do que a pessoa trabalha. Se a pessoa tem a felicidade de conseguir casar isso com home office, perfeito, né? Mas, e também o home office, gente, também é uma coisa assim, nem sempre o home office também é 100% alegria, né? Porque às vezes você não tem estrutura na sua casa, né? Depende muito como é o ambiente na sua casa, né? Onde você mora, né? Porque teve muitas pessoas que ficaram estressadas também no home office por conta disso. Então, depende também, cada situação, né, tem que ser analisada aí também, né? Ó, a Jack Menezes, desculpa se eu falei errado aqui, ela está falando, o horário é flexível, isso é uma grande vantagem, ela concordou. E um outro ponto, eu sou dessas que precisa da presença. Então, que você falou a respeito de um personal trainer, a exemplo, de estar presente, estar forçando ali. Sim, então, tem gente que precisa, e isso é uma característica normal, isso é da pessoa, entendeu? Ela precisa de um. Eu, por exemplo, teve muitas. Eu, no começo, eu era muito contra dar aula online. Eu achava que ninguém aprendia aula online. E hoje, né, tô concluindo a minha pós-graduação online, entendeu? Assim, e se você me falasse isso há uns anos atrás, eu ia falar, imagina, eu preciso do professor, eu preciso na sala de aula, eu preciso estar lá anotando ou vendo aquela pessoa falar comigo, senão não aprendo, entendeu? Só que é uma coisa que a gente vai se adaptando também, né? As coisas mudaram, hoje em dia não tem mais, né? Você vai fazer, tem que fazer online. Então, a gente faz online. Se não faz online, não faz, né? Ou não faz, né? Então a gente tem que fazer. Olha, tem uma fã de carteirinha aqui do seu marido, viu? A Daci Canário falou assim, por sinal, seu marido é um super profissional, viu? Olha... Ele é mesmo, não é porque é meu marido não, mas ele é um ótimo profissional mesmo, ele entende do que, ele tá sempre estudando. Sabe o que é quando a pessoa quer ser um bom profissional? Ela não se acomoda, independente de se você é CLT ou autônomo, você não pode se acomodar, e é isso que acontece nele. Ele está sempre se atualizando, sempre está estudando novas formas de fazer a ginástica, o que está pegando, o que faz movimento, o que vai estar trabalhando, aonde, sabe, o que ajuda a pessoa. Ele não faz um treino por fazer, ele descrever um treino por descrever para aquela pessoa, não, ele sabe, ele pergunta se a pessoa tem algum problema de saúde. Então, assim, isso tudo interfere no resultado, entendeu? Então, assim, é feito um diagnóstico, então isso tudo também conta quando você, ou seja, ele está sempre com alunos, por quê? Porque as pessoas sabem que com ele vai ter resultado. Então, isso que eu falo, ele é autônomo, mas consegue
sempre ter os clientes não, os alunos dele, entendeu? Tem essa Mas é vantagem, legal é você saber escalar o negócio. a respeito disso, porque assim, é dois cenários que você está apresentando em relação a um profissional autônomo. No caso, no seu caso, como educadora financeira, e no seu caso do seu marido, como um personal trainer. São duas propostas diferentes. Só que assim, Total. cada um está tendo um sucesso na área de trabalho que estão executando. E assim, e prova disso, está tendo comentários em relação ao seu marido que está tendo um ótimo trabalho em relação à profissão que ele exerce, como autônomo. Não é verdade? Exatamente, Olha, exatamente. inclusive a, a Jaque Menezes disse, minhas aulas voltaram presencial em agosto, eu estou triste com isso. Pois é, antes a gente pensaria ao contrário, hoje em dia a gente tem uma outra ótica, né? Mas você tá, E eu não entendi, ela tá triste porque voltou às aulas? é que ela queria continuar remota, aula remota, aparentemente. Ah, entendi. Faz parte, agora tem que voltar. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Outra vantagem que tem é não estar sobre as ordens de ninguém em relação a um trabalho CLT que você acaba tendo um patrão, acaba tendo um chefe, alguma coisa, né, alguma configuração nesse sentido, que muitas vezes você tem que acatar as ordens da esfera superior, né? Da hierarquia, e muitas vezes você não concorda com isso. No caso de um autônomo, você tem você que é o seu patrão, você que é o seu chefe do teu trabalho. Sim, é essa vantagem, né? De você não se estressar com o seu chefe, você se estressa com você. Com você mesmo. Você cobra você mesmo, o resultado seu mesmo. Então, às vezes, também uma coisa que a gente às vezes se incomodava no CLT um pouco. Hoje a gente, quem é do autônomo, acaba se cobrando até mais do que quando era aquele chefe que às vezes a gente reclamava, entendeu? Porque quer ver o resultado, quer ver a sua melhor versão. Então tem essa vantagem também, né? De você estar E sempre assim querendo. você acaba com outra ótica também, né? Que você acaba analisando, muitas vezes aquele chefe que você achava que era chato, que ele cobrava demais, e quando você se coloca no lugar de chefe, que você vai estar, quando você fala assim, cara, ele tinha razão em algumas coisas que eu discordava dele, entende? Eu acho que esse é o pensamento, não é verdade? Quando você se É, coloca no lugar da outra pessoa, porque muitas vezes é fácil a gente jogar pedra numa situação, mas quando você se coloca no lugar da pessoa, você fala assim, opa, ele tinha razão dentro num determinado ponto que eu discordava, sim, na função sim, de subordinado. sim, com certeza. Tem Olha só. isso realmente faz toda a diferença. Você, às vezes, quando é CLT, às vezes você não gosta de ser cobrado, né? É até meio natural, a gente se sente incomodado porque é cobrado, não gosta que chamem a nossa atenção, mas quando você depende de você mesmo, você se cobra, às vezes, até mais do que aquela pessoa que às vezes a gente se incomodava. Então, também, isso é um autoconhecimento, é tudo um aprendizado, né? Tudo serve como para a gente amadurecer, né? Sim. Olha, outras pessoas entrando aqui, a Sá Santos 0729, seja bem-vindo. Vinda. A Nayara Bruna, coach, a Rose Peixoto, sejam todas bem-vindas aqui à nossa super live. Eu, Marcelo, com a super Marina Coutinho, aqui falando um pouquinho a respeito de um tema que nós colocamos. Tô lascado, não tenho salário fixo. Não Aí tem o nós temos uma salário feito. comparação aqui do regime CLT, das vantagens e desvantagens. Estamos falando um pouquinho das vantagens da pessoa ser um autônomo. E um outro Sim. ponto, os lucros da empresa são só seus, não é verdade, dona Marina? Os lucros são e não são. Se você não souber, é aí que tá. Para você ter você aprender a administrar o seu negócio, o que acontece? Aí que eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção de quem está querendo trabalhar por conta, né? Todo o Sim. dinheiro que entra, você não pode pensar que o dinheiro é seu. Todo o dinheiro é seu. Porque senão você não vai conseguir dar continuidade no seu negócio. Você precisa entender que você tem um negócio, independente da sua função. Eu tenho uma lojinha na internet. Eu vendo doce.
eu presto serviço, independente do que você tem de negócio. Quando você decidiu empreender, ser autônomo, seja porque foi uma necessidade, de repente você viu que aquilo começou a faturar, e você tem que entender que faturamento não é o seu salário. Né? Existe a diferença entre o faturamento e o seu salário. Então, você precisa saber aprender a lidar com isso. Então, como é que você começa a aprender a lidar com isso? Saber separar as suas contas pessoais, das suas contas profissionais. Então, todo negócio tem um custo. Aí você fala assim, não, mas você, Marina, trabalha na internet, você não tem custo. Quem disse que eu não tenho custo, né? A internet tem um custo, os aparelhos que eu compro aqui para iluminação, o celular, o computador, tudo isso tem custo, gente. Então, assim, tudo tem que ser revertido. Os cursos que eu faço, os cursos que eu faço são caros, eles fazem parte de um investimento. Então, assim, você não pode pensar que todo o meu faturamento eu vou reverter para mim. Porque aí, senão, você vai se tornar um endividado. E é por isso que a maioria das empresas, MEIs e microempresas e pequenas empresas, elas não têm a durabilidade de 5 anos. Elas acabam falindo, segundo o Sebrae. Justamente por isso. Porque as pessoas elas não têm essa educação financeira, isso não é ensinado para ninguém, né? Quando você aprende, mesmo no Sebrae tem muita coisa boa, tal, mas ainda é muito superficial a parte de educação financeira, porque ela não aborda muito sobre comportamento das pessoas, e educação financeira, ela está ligada sim a comportamentos, né? Aliás, ela está ligada muito mais a comportamentos do que qualquer outro, do que desconhecimento, porque se você parar para pensar, as pessoas sabem o que elas precisam fazer, né? Só que às vezes elas não conseguem colocar aquilo na prática. Mas ela sabe que ela tem que economizar, ela sabe que ela precisa primeiro pagar as contas essenciais, mas quando você pede para ela colocar isso no papel e fala assim, então vamos puxar o seu custo de vida, ela tem uma coisa muito superficial, que quando você pergunta para uma pessoa, me passa o seu custo de vida, faça o seu levantamento do seu custo de vida, o que ela vai pensar? Quanto que eu pago de aluguel, condomínio, água, luz, telefone, ponto. Isso que eu tenho, é isso que eu tenho para pagar. Não é isso que você tem para pagar, entendeu? É o seu custo. Subestima os gastos com o mercado, né? Fala assim, eu gasto uns R$500 de mercado. Isso, exatamente. Uns R$500, acho que eu gastei acho que R$100 no final de semana aí, mas foi só dessa vez. E você não coloca isso como um custo de vida, que isso faz parte do seu custo de vida, né? E que faz toda a diferença na hora de você começar a empreender, né? Que isso, você precisa encaixar isso também, e através desses valores que você tem no papel, que você vai conseguir escalar o teu negócio, saber quanto que você precisa faturar, o que você precisa fazer para conseguir esse faturamento, né? E aí que as pessoas começam a achar, não, então o dinheiro que entra, eu vou lá e eu tenho uma conta para pagar, meu dinheiro eu vou pagar nessa conta aqui, tem dinheiro nessa conta, eu vou pagar nessa. Então eu tenho meu dinheiro na minha conta PJ e na minha conta PF, pessoa física, mas acabou da pessoa física, mas tem na PJ, eu vou pagar. Eu tenho a conta de luz ainda para pagar, não vou deixar ela em aberto, vou pagar, né? Então, assim que as pessoas agem. Descobre outro, né? Exatamente, e isso é fundamental, você não saber isso é fundamental para a saúde do seu negócio, né? Então, assim, ainda a educação financeira, ela é passada de uma maneira muito superficial, e as pessoas ainda, elas acreditam que até sabem o que elas precisam fazer, mas na hora de praticar, por conta do comportamento, elas acabam não praticando. É que nem aquele velho ditado, assim, você tem que fazer, você machucou sua coluna deu um mau jeito na coluna, você vai ter que fazer 10 sessões de fisioterapia. Aí você vai lá, você faz as 10 sessões de fisioterapia, você faz a postura corporal ok, toma um remedinho, tudo ok. Aí passou a dor, desinflamou lá, seu nervo ciático desinflamou.
que você vai fazer? Você vai voltar a sentar torto na cadeira, você vai voltar a se jogar no sofá, a ficar todo torto, que vai jantar? Não vai jantar. E tudo mais. Exatamente. Então, daqui a pouco vai voltar de novo a inflamação. É a mesma coisa do regime. Eu preciso emagrecer 5 quilos. Então, vou fechar a boca aqui, não vou comer isso, vou comer, não vou comer, não vou fazer. Emagreci 5 quilos. Ah, quer saber agora? Eu vou pedir pizza todo final de semana, não tô nem aí. Vou comer pizza 3 vezes na semana. Vai adiantar? Não vai adiantar. Então, assim, é o quê? Isso é comportamento, né? A gente vai lá e desconta na comida. A gente tá feliz, vai lá, tá feliz, não. A gente comemora na comida, tá triste, a gente desconta onde? Na comida também. E assim a gente faz em diversas coisas, inclusive também com nossa saúde financeira, né? Tô feliz, eu vou lá e compro live aqui. Já tá me deixando depressivo, viu? Eu vou acabar essa live, tá me deixando depressivo aqui. Eu querendo descontar na comida, que desgraça de Marina. Eu querendo pedir uma pizza e ela vinha falar que eu não posso comer pizza. Ai, Marina. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas chegaram aqui, ó. A Nayara, a Bruna, já estava aqui, a Pitica 81, a Paula presente, que é uma amiga, uma amigona que trabalha comigo. Eu não consigo dar o acenar porque não está aparecendo nada para mim. Sabe o que está aparecendo? Que você fala mal de pizza, as pessoas estão com raiva de ti. Ai, saíram da live. As pessoas vão sair da live, vão falar mas assim, você sabe eu vim aqui para falar de educação financeira e ela vem falar mal da minha pizza. Mas você sabe que é o que eu mais gosto de comer? É pizza. Não é? É a gordice que eu mais gosto de comer. Coloquem aí nos comentários qual é a comida, o besterol favorito de vocês. A minha é pizza e chocolate. São dois que eu mais, assim, que eu não abro mão. Mas tem outros concorrentes fortes, ó. Tem cachorro quente, tem hambúrguer. Não, eu prefiro a pizza e chocolate. Ó, tem tanta coisa boa. Eu sou um ótimo convidado. Eu também. Mas deixa ele falar uma coisinha. Mas, Marcelo, a gente pode fazer tudo de uma forma comedida. As pessoas precisam entender que elas não precisam abrir mão de tudo. Elas podem fazer tudo de uma forma comedida. O que está errado é quando a gente começa a fazer o excesso de tudo, né? É isso que eu falei. Isso serve para quando a gente, voltando àquele assunto da nossa saúde financeira, é isso, entendeu? É nesse sentido. Às vezes a gente traz o que a gente precisa quando vai empreender, vai ser autônomo, vai trabalhar por conta. Qual é a primeira mudança que a gente precisa ter? Primeiro, é o nosso comportamento, é entender que eu não tenho mais um salário fixo, mas eu tenho as minhas contas para pagar. Então, o que eu preciso primeiro entender? Quais são as minhas contas que eu tenho para pagar? Então, eu faço todo um levantamento de tudo que eu tenho para pagar, de tudo que eu gasto, e aí eu começo a separar tanto do meu custo de vida quanto custa o meu negócio, e aí sim, dentro desses números, eu começo a trabalhar o meu faturamento que eu preciso pagar no meu negócio e no meu custo de vida. E fora que você também precisa, além de tudo, mais do que nunca, é fazer a sua reserva de emergência. Por quê? Porque quem é autônomo, se não tiver uma reserva de emergência, como é que ele vai se sustentar, por exemplo, se de repente o negócio dele não for bom nos próximos 3 meses? Ele não conseguir fazer um faturamento que ele tenha média. Então, como é que ele faz esse cálculo? Ele puxa nos últimos 3 meses a média de quanto ele faturou, certo? E aí ele começa a trabalhar aquele valor da média dos últimos 3 meses para conseguir fazer a sua reserva de emergência. Justamente para ele poder ter esse fôlego, né? E contar com uma crise. Que eu quero falar contigo a respeito disso. E o que você acha do pessoal que costuma fazer pela média no mínimo valor? Um exemplo, em janeiro faturou R$2.000.
em fevereiro faturou R$ 5.000, em março R$ 3.000. Você fazer uma média pelos R$ 2.000 e não pela média total, porque pode dar muita discrepância. Pelos R$ 2.000, você diz que você deveria fazer uma reserva? Não. Você fala os seus gastos, você fazer pela média, o teu faturamento, você fazer a conta pelo quanto você faturou no mínimo, não na média. Porque, de repente, num mês você faturou muito e você fazendo pela média, você vai ficar com uma média mais ou menos de faturamento de 4.000, sendo que há mesas que o faturamento é de 2.000, entende? Seria mais nesse sentido. Sim, nesse sentido sim, mas se de repente você se você verifica, você pega os seus últimos 6 meses, se você vê que você fatura mais vezes 2.000, aí realmente você tem que fazer dentro da média de 2.000. Agora, se você vê que o seu faturamento, não, teve aqui, ó, são meses pontuais, aí o ideal é você fazer do faturamento total. Você faz a média total, você soma lá e divide pela quantidade de meses. Então, ó, eu tô fazendo pelos últimos 4 meses, você vai lá e divide pelos 4. Tô fazendo por 6 meses, você vai lá e divide pelos 6. Mas o importante é saber que você precisa fazer a sua reserva financeira, e se você não tiver essa reserva financeira pelo menos de 6 meses, é o mínimo que você tem que fazer, você tá, na verdade, você tá lidando no escuro, trabalhando no escuro. E aí, isso, de repente, se acontece algo que nós estamos sujeitos a que aconteça alguma coisa, nem tudo são flores, você não ter por onde recorrer. Aí a chance de você ter que se endividar fazendo algum empréstimo é muito grande. E aí é isso que acaba causando tanta coisa, das pessoas acabarem desistindo de empreender e ter que fechar, às vezes, ou recorrer novamente ao CLT, justamente por não saberem lidar com essa situação, entendeu? Perfeito. Em relação à reserva de emergência, nós já fizemos outra live falando a respeito disso, que nós fazemos uma configuração mais ou menos, quem tem CLT deveria ter uma reserva de emergência equivalente a mais ou menos 6 meses do seu faturamento médio. E no caso de uma pessoa jurídica, seria o equivalente a 12 meses. Isso daí é uma métrica que é feita. Porém, essa métrica acaba sendo muito mais extensiva devido ao fato de nós estamos passando uma pandemia e essa reserva deveria ser muito maior, não é verdade? Então, assim, você acaba tendo uma previsão mais ou menos que a métrica dos economistas, dos educadores financeiros faziam no passado, só que hoje em dia ela acaba sendo um pouquinho maior em relação a tudo isso que está acontecendo. Sim. Olha, deixa eu lhe falar uma coisinha. Nós começamos a fazer a brincadeira falando aqui a respeito do que vocês gostam mais e tal, que a Marina falou mal da pizza. Aqui eu falei assim, eu quero saber uma coisa, o que vocês gostam aqui? Coloque aqui nos comentários. A Silvia colocou pizza, a Jaque Menezes falou batata frita, olha aí, tá vendo? A Rose pizza, a pizza tá ganhando. A Daci, canário, chocolate. O Carlinhos, pronto, Carlinhos é dos meus, picanha. Boa, Carlinhos, mandou bem. A Daci, sorvete. Sorvete tá é meu marido. É o teu marido que gosta. Então você vê, então, mas a pizza ganhou, tá com 2 aí, viu? Ganhou. Eu também voto em pizza. Eu também voto na pizza, gente. Olha, eu aceito. Qualquer um desses aí eu acompanho, viu? Eu voto na pizza também, porque a pizza, pra mim, é a melhor. É a melhor. Olha, entrou aqui o Claudinei Batista, Manu Sampaio, a Cássia Finanças, o Kleber Ferreira voltou. Ela falou, ela ama pizza. Olha aí, Clebão, tá vendo? Olha ele tá vendo? Ele sabe que eu gosto de uma pizza. Quem não gosta, né? Olha, vamos para outro ponto aqui, ó. Um ponto das vantagens de ser autônomo é a possibilidade de atender mais empresas e ampliar os seus ganhos. Esse é um ponto muito, muito positivo, não é verdade? Dos autônomos. Sim. Eu até dei um exemplo na live que eu falei com a Aline na semana passada em relação a isso, né? Quando nós fizemos o curso, o curso ele ensina a gente a trabalhar com grupos ou individual, né? Com pessoas, né?
E eu não, eu aproveitei a minha habilidade, né, e trabalho para empresas também, né, de uma forma remota. Às vezes tem empresa que eu tenho que ir lá uma vez a cada 15 dias, não importa, mas é uma forma que eu encontrei também de rentabilizar dentro das minhas competências que eu já sabia fazer, né, e oferecendo uma prestação de serviço. Né? Então, assim, usei o útil ao agradável, e é uma forma também de escalar o ganho do meu negócio, porque aí eu não fico só presa aos atendimentos mensais, né? E sim também a isso. Fora também a possibilidade de fazer palestra, outras coisas. Então, assim, você acaba abrindo um leque para que não se feche só nisso. Mas também tem os casos das pessoas que falam, que pode estar pensando assim, poxa, mas eu faço sobrancelha e meu negócio não dá para escalar. Dá sim. Dá para escalar também o negócio. Ela pode ela pode dar curso, ela pode ensinar as pessoas, né? Se ela é uma boa profissional de sobrancelha ou de manicure, que sabe fazer aquelas unhas que tem que ter uma habilidade, que eu acho que tem que ter uma habilidade incrível, porque eu, pelo menos, eu não tenho a mínima coordenação motora. Então, isso é uma habilidade da pessoa e ela pode estar ensinando, ela pode fazer curso ensinando. Então, isso também é uma forma de escalar o negócio dela, né? Ela não ficar presa só na sua própria área. Se desenvolver na sua própria área. A exemplo, uma manicure, ela pode se especializar em ser podóloga, exemplo, em sobrancelhas, de repente uma técnica que não se use, eu não sei, eu não sou especialista para falar, mas assim, de repente uma técnica que ela vai ter que vai deixar com uma maneira diferente do que os demais fazem. Entende? Exatamente. Eu acho isso que acontece com tudo. Você trabalhar com doces, você ter uma apresentação de um doce que os outros não têm. Então, que você seja visto de maneira diferente. Você sempre está trabalhando com uma forma que você diferencia o seu trabalho. Isso daí eu acho que é primordial. Exatamente. Muitas pessoas usaram, né, forma de personalizar, às vezes a embalagem, ou mandar um recadinho. Então, assim, são coisas que também fazem a diferença e que acaba também agregando no valor do negócio. Isso é uma possibilidade de você também estar aumentando e escalando o seu negócio, né? Pelas redes sociais, enfim, tem várias maneiras, né? Sim. Olha, agora nós falamos das vantagens de ser autônomo, que são boas, muito boas, por sinal. Então, agora vamos às desvantagens. Ausência de proteção da legislação trabalhista. Esse é um ponto que o CLT ganha, viu? Sim, sim, com certeza. Apesar que quem se regulamenta, quem paga MEI tem direito ao auxílio doença, auxílio maternidade. Então, assim, é uma vantagem também você trabalhar regulamentado justamente por isso, né? Você tem, depois de 6 meses, eu acho, se eu não me engano, de contribuição, você já tem direito a auxílio, auxílio não, auxílio doença e maternidade. Então, você tem direito, é um salário mínimo, mas tem um direito, entendeu? Então, assim, e fora que você também está contribuindo com a sua aposentadoria. Então, é uma forma também de regulamentar. É que muitas pessoas, elas não fazem isso, elas começam a trabalhar por conta própria e elas não vão atrás de regulamentar a situação delas. Aí, realmente, se acontece alguma coisa, aí realmente elas ficam desprotegidas. Então, por isso que quando você vai empreender, vai tentar ser autônomo, independente da função que você tem, dá para você abrir sim a sua MEI, contribuir lá, acho que é R$ 60 por mês que a pessoa paga, e ela tem direito a ter o seu auxílio doença e maternidade. Perfeito. Olha, outra desvantagem, você tem que ter uma maior responsabilidade e disciplina. Eu não sei se isso é uma desvantagem. Você Não, acaba se desenvolvendo mais.
Sim, na verdade, você tem que ter muita disciplina, porque o que eu falei no começo, acaba, às vezes, você no trabalho, você cumpre aquilo que tem que cumprir. Então, às vezes, você pode até procrastinar algo que não faz muito sentido. Se você estiver Sim, fazendo aquilo que a empresa está pedindo, agora procrastinar no seu negócio não dá certo. Se você não for disciplinado, o negócio não funciona. sim. E não recebe salário fixo. Esse é um ponto Exatamente, muito. esse é o ponto. Esse é o ponto que você precisa estar sempre correndo atrás. Por isso que eu falei que é um pouco de ilusão da pessoa de achar, vou trabalhar por conta, vou trabalhar menos. Não, você não vai trabalhar menos, você não vai trabalhar a hora que você quiser. Você vai ter que trabalhar muito e estar sempre estudando formas e maneiras de como tá atingindo para escalar o teu negócio. Senão você também não. É uma eterna busca. Perfeito. Olha, um outro ponto aqui, ó. Você precisa pagar um plano de previdência. Porque você não vai ter uma previdência De devido ao previdência, INSS. não. Quando você aprende a investir, você não paga previdência. Depende muito da pessoa, né? Sim, Para mim, eu não vejo sentido pagar previdência privada, né? Para também mim. não. Mas é o que eu falo. Investimentos, para cada pessoa é um jeito, né? Então, assim, depende do objetivo da pessoa, do perfil da pessoa. Então, assim, não é uma coisa engessada. Para mim, não faz sentido previdência privada. Faz sentido um tesouros IPCA, para mim. Perfeito. Mas tem E assim, pessoas que não. nós já fizemos uma outra live falando a respeito de previdência. Vocês depois procurem nas nossas postagens que nós temos uma live falando de previdência. De Mas tem todos os. também, todos os tipos, exatamente. Então, assim, tem. Então, assim, é tudo vai muito da característica da pessoa. Sim. Ó, um outro ponto assim. Não tem direito a seguro-desemprego, férias, 13º, FGTS. Esse é um ponto negativo, dona Não. Marina. Ponto negativo, e por isso que você tem que aprender a fazer seu investimento. Eu também ensino a fazer o desafio de 52 semanas, se você fizer lá. Quem me Muito bom. acompanha no meu Olha, Instagram, toda semana eu faço 52 semanas, que isso vale muito mais que um 13º, hein? Se você for disciplinado, você vai lá e consegue juntar mais que um 13º. e na verdade, com o seu desafio, você faz o seu 13º. Você faz o 13º que você quer ganhar dentro de uma realidade. Mas de repente você faz um 13º melhor ainda do que seria o seu 13º apenas, não é verdade? Exatamente. Olha, outro ponto. Exige mais organização financeira e cuidado com o seu dinheiro. Organização financeira e cuidado com o seu. Não entendi. Que cortou. Ó, é uma desvantagem do autônomo é que exige muito mais organização financeira e cuidado com o seu dinheiro. Com certeza. E isso realmente exige. Cuidar do seu. Você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro, você tem que aprender a mexer no seu negócio. E você precisa ser uma pessoa organizada. Senão você também não consegue fazer com que o seu negócio flua. Mas você não acha que esse cuidado, você ter mais organização financeira e cuidado com o seu dinheiro, não fica apenas restrito ao autônomo, mas também ao CLT? Porque na verdade é o seguinte, a gente está acostumado justamente a isso, né? Quando o CLT, ele acaba nos deixando nessa parte confortável, né? Tem alguém que faça tudo para mim, eu sei quanto que eu vou ganhar, qualquer coisinha eu tenho meu FGTS, não importa que ele rende menos que a poupança, mas eu tenho lá um fundo de reserva também, não deixa de ser um fundo de reserva, só que ele não tem, ele não, por mais que a gente veja isso como uma vantagem, se você pudesse pegar esse dinheiro e aplicar onde vai te dar mais retorno, você iria achar que isso não é vantagem.
vantagem, mas hoje quem não tem esse conhecimento acaba vendo isso como uma vantagem, que é super normal, porque é natural isso. Mas realmente isso acaba deixando as pessoas mais acomodadas em relação a isso, porque faz parte do sistema, não é que ela se tornou acomodada, o sistema deixou ela assim. E quando você empreende e é autônomo, se você não correr atrás desse conhecimento, você também vai estar fardado a contar com a própria sorte. Né? Então, contar com a própria sorte. Então, é importante que você queira aprender sobre investir. E quando a gente fala em investir, não é para você ficar rico, e sim para você ter uma garantia no seu futuro, aumentar o seu patrimônio, para ter uma reserva de emergência ali, que você consiga sacar aquele dinheiro quando você precisa. E assim você também não ficar dependendo só do governo para que ele dite as regras de como você vai ter que viver. Então, também é isso, né? É mostrar essa possibilidade para a pessoa. Olha, você não precisa depender do governo para tudo, né? Para ele falar, ó, você vai ter que ganhar tanto no final da sua vida, você trabalhou que nem um condenado, mas você só vai ganhar X por mês, porque é isso que você vai receber. Não, você Sim. Investindo, você pode mudar essa realidade e falar, não quero, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, então eu vou investir no meu futuro. Que é essa que o governo está me dando, né? Exatamente, é isso que o governo quer, não quero. Olha só, outro ponto aqui. Esse aqui eu acho que é importante. Você deve emitir nota fiscal e pagar os impostos sobre os valores que você recebe. Sim, é o que eu falo. Mas é que nem a mesma coisa também do Olerite, que tem os descontos. Que acaba vindo desconto, acaba dando na mesma nesse ponto. Acaba dando na mesma, você acaba pagando, é o que eu falei no começo da live, nós somos um dos países que mais tem cargas tributárias do mundo, então isso faz parte do sistema também, infelizmente a gente tem que pagar. Sim. Se não pagar, o leão pega. Ficamos aqui na mesa CLT e autônomo, vantagens e desvantagens. E aí, dona Marina, o que é melhor? Ser CLT ou ser autônomo? Eu acho que tem que ser aquilo que a pessoa se sente confortável, né? Todo mundo tem um perfil, né? Não tem uma coisa engessada. A gente tem que entender que cada um tem um perfil. Tem pessoas que têm o perfil de querer trabalhar CLT e tá tudo bem. E tem pessoas que têm o perfil de empreender e tá tudo bem também. Gostei. Olha, eu coloquei assim, ó, aqui eu fiz um resuminho aqui, eu acho que assim, existem realmente os prós e os contras, que podem tornar a tarefa mais difícil, mas indiferente da opção que você escolha, do ser CLT ou ser autônomo, o que tem que ser importante é você ter um plano B, você ter uma retaguarda boa, como você falou a respeito da reserva de emergência, indiferente você ser CLT ou ser autônomo, você tendo uma reserva, você vai estar protegido para percalços que venham a acontecer, você, de repente, num desemprego, de repente numa doença, então você vai estar com uma retaguarda boa e você tem que sempre estar trabalhando com profissionalismo e trabalhando com qualidade dentro da tua proposta. Você, quando trabalha com qualidade e profissionalismo, você fica muito evidente do que você tem a apresentar, indiferente do cenário que seja, ou no CLT ou no autônomo, que as pessoas vão te olhar com outros olhos e vão estar te pagando o que você realmente merece ser pago, ou você vai se pagar como autônomo quanto você acha que você merece receber. Precisa fazer o que você ama e ter realmente esse plano B, justamente porque às vezes você pode trabalhar no CLT e amar muito o que você faz, mas você talvez não seja bem remunerado por isso. Então, você aprendendo a lidar com o seu dinheiro e a fazer um investimento e aumentar o seu patrimônio, faz com que você às vezes consiga até permanecer no seu CLT sem ser de uma forma tão estressante. Perfeito. Eu acho que foi essa conclusão, antes que nós sejamos derrubados aqui pelo Instagram. Já. Daqui a pouco nós estamos falando tchum. Cai todo mundo aqui.
Verdade. Mas é isso, chegamos ao fim da nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez você, Marcelo, por todos os meses aqui nessa parceria que a gente tem já desde o final do ano passado. Aí estamos firme e forte, vamos até o final do ano firme e forte. Firme e forte. Eu quero agradecer a todos que participaram da live aqui com a gente, que ficaram aqui até o final. Foi mais de 1 hora de live, 1 hora e 20 praticamente, né? E Muita a todos que bastante gente participou, quero agradecer a todos. E a live vai ficar gravada. E qualquer dúvida, gente, que tiver em relação a isso, que tipo de investimento, como às vezes foi o que eu falei no começo. As pessoas até sabem o que elas precisam fazer, mas elas não sabem qual é a ordem que precisa começar. Então, entre em contato comigo, entre em contato com o Marcelo. Nós somos educadores financeiros e estamos aqui para ajudar todos vocês. Com certeza. Olha, eu vou responder, vamos ver aqui a última, só a Jaque, só um minutinho, por favor. Um dos sócios do escritório que trabalho morreu de Covid. Deixou uma mulher, 4 filhos, tinha uma vida de luxo. Nunca guardou R$1. Hoje todos passam dificuldades. Depois que vi isso, me deu muito medo. Então assim, você vê. É uma forma de refletir, isso serve como um exemplo para reflexão, para ver a importância que é não viver só do imediatismo, né? Digamos assim. A gente tem que viver o hoje, a gente não tem que ficar só pensando no futuro também. Temos que viver o hoje, mas a gente não pode esquecer do futuro, porque infelizmente doenças acontecem, acidentes acontecem, e a gente não sabe, né? O que pode estar acontecendo, mas se a gente ainda tem a responsabilidade de criar uma família e ter pessoas que dependem da gente, então a gente precisa, mais do que tudo, ter essa consciência e essa responsabilidade de ter uma reserva de emergência até para a gente fazer o bem para as pessoas que a gente ama. Sem dúvida. A responsabilidade acaba sendo muito maior, mas assim, indiferente dos cenários, a responsabilidade ela tem que acontecer para você ter uma reserva para não ser pego de calças curtas, como se falavam. E, novamente, eu te agradeço de coração por ter me chamado para essa live. Obrigado por essa parceria que nós estamos tendo desde o final do ano passado, mas juntos aqui, sempre com temas, eu acho que acabam ajudando, não só a todos os presentes, mas a mim e a própria Marina, que nós acabamos aprendendo um com o outro, e aprendendo com vocês também, e é sempre muito gostoso estarmos juntos aqui. E eu agradeço de coração por todos que apareceram, todos que compartilharam, conversaram com a gente, atenderam, deram o seu carinho, o nosso carinho com vocês também. Agradeço de coração. Marina, de coração, muito obrigado mesmo. Obrigada. Novamente, eu é que te agradeço, viu? Muito obrigado, viu, Marina? Obrigada a todos, obrigado, Marcelo. Fiquem com Deus. E qualquer coisa, é só chamar a gente que a gente está aqui disponível para responder todos vocês. Com certeza. Eu só peço uma gentileza para nós encerrarmos aqui. Olha, a Vespinas, tá? Perdi a live, mas certeza que foi um arraso. Com certeza foi. Ela vai ficar salva no Insta da Marina, Foco no Financeiro. E depois assista com calma, que foi muito bacana. Tentamos ser o mais abrangente possível dentro dessa proposta. E eu peço para todos que tiveram presentes aqui, se tiver algum tema em especial que vocês queiram que nós falemos numa próxima live, seja do seu interesse, seja de um assunto que vocês acham que vai ser bacana nós conversarmos, por favor, fale comigo ou com a Marina, que vai ser um prazer a gente estar fazendo numa próxima live. Com certeza. Tá bom, Marina? Obrigada, muito obrigado a todos, tá bom? E uma boa noite, uma ótima semana. E o mês que vem estamos juntos de novo. Estamos juntos de novo, o mês que vem, se Deus quiser. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, beijo. Beijo.